Vamos lá? E hoje a gente vai falar do porquê eu não consigo delegar. Passo o dia inteiro reclamando que tô cansada, sobrecarregada, que ninguém me ajuda. Mas aí na hora que alguém te oferece ajuda, a primeira coisa que você faz é negar. Porque ninguém faz igual a você, porque ninguém faz do seu jeito, porque ninguém é tão boa quanto você fazendo aquilo. E aí você não permite, bom dia, Nayara, não permite que ninguém te ajude e mesmo assim você reclama que só faz tudo sozinha. E hoje a gente vai entender o que é que está por trás desse comportamento, né? Por que você não consegue delegar? E não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com a competência do outro, não tem nada a ver com a disponibilidade do outro. O problema tá que você acredita que o seu valor está no que você faz e não em quem você é. Você se formou acreditando que o seu valor ele vem através das coisas que você faz para os outros. E isso é uma crença que aprisiona a gente. Deixa eu me apresentar, eu sou Luciane Scavuzzi, sou terapeuta sistêmica, treinadora comportamental e especialista na mente feminina, no comportamento feminino e nas emoções femininas. Então, hoje eu estou fazendo uma série de 10 lives, essa é a terceira, onde eu estou trazendo assuntos do nosso dia a dia, né? Assuntos que vão fazer diferença quando a gente tiver o olhar certo, a atitude certa, o comportamento certo. Então eu já vou começar falando para você por que esse medo de delegar, por que esse medo de soltar o controle. E você faz tudo sozinha, não é porque o que você faz, a maneira como você faz é mais rápida, é melhor. Você toma o controle para si porque você tem medo. Você tem medo. Você tem medo de perder o controle. Você tem medo de não ser mais necessária. Você tem medo de descobrir que você não é indispensável. Já parou para pensar nisso? Então, nesses próximos 25 minutos, meia hora, você vai descobrir qual é a verdadeira razão por trás da tua incapacidade de delegar. A gente vai ver as 4 crenças invisíveis que prendem você nesse padrão. A gente vai ver qual é o custo que você está pagando, o custo oculto dessa necessidade de controle. E eu vou dar a você um método prático para você começar a exercitar esse soltar, né? Sair do controle. E no dia 20 de novembro eu vou fazer uma aula gratuita, uma masterclass chamada Reestruture, onde eu vou mostrar para você como reprogramar completamente esse padrão de controle, de sobrecarga em 120 dias. Vamos lá. Quando você não delega alguma coisa para alguém, a justificativa ou a narrativa que você traz eu faço mais rápido sozinha, ninguém faz como eu, dá mais trabalho explicar do que fazer, se eu quiser bem feito, eu mesma tenho que fazer. Então você traz uma série de narrativas que podem até ter um fundo de verdade, né? Só que em alguns casos você traz essa narrativa e você traz essa desculpa porque talvez você realmente faça melhor, você realmente faça mais rápido. Só que essa eficiência, né, ela tá mascarando e ela tá custando a tua saúde mental, o teu tempo, a tua energia, os teus sonhos, os teus relacionamentos. Então o custo de você absorver tudo para você
ele é muito alto quando a gente compara com todo o resto que está sendo comprometido quando você tem essa atitude de só você faz tudo, absolutamente tudo. E aí eu faço a pergunta a você, vale realmente a pena? Vale a pena essa perda de tanta coisa? Porque tudo na vida a gente perde ou a gente ganha. Quando a gente faz uma escolha, quando a gente toma uma decisão, no fundo a gente sabe que a gente sempre vai estar perdendo alguma coisa e a gente vai estar ganhando outra coisa. Mas cabe a gente parar para pensar o que é mais importante, né? O que é que vai realmente fazer diferença na minha vida, né? Então, a grande verdade que eu quero trazer para você sobre esse assunto é que você não delega não porque os outros são incompetentes. Você não delega porque você precisa fazer tudo. E por que você precisa fazer tudo? Porque no fundo, você acredita que o seu valor está ancorado no que você faz e não em quem você é. Então, se eu não for necessária, eu não tenho valor. Pegou aí essa reflexão? E por que isso acontece? Isso aconteceu porque você construiu a tua identidade em torno de ser aquela mulher que resolve tudo, que faz tudo perfeito, que ninguém consegue substituir, que é indispensável. Então você se formou, pegou, né? Você se formou a tua identidade em cima desse eu tenho que fazer, eu tenho que fazer tudo, senão eu não tenho valor. E aí, o que é que aterroriza você quando eu sou formada, quando eu construo a minha identidade no que eu sei fazer? Se os outros conseguirem fazer sem mim, quem sou eu? Para que eu sirvo? Se eu não for necessária, qual é o meu propósito? Né? Se eu não sou a pessoa que faz tudo, que resolve tudo para todo mundo, eu ainda vou ser importante? Eu ainda vou ser amada? Eu ainda vou ser procurada? Percebe como essa construção, ela ancora uma sobrecarga em cima do teu valor, quando na verdade a reconfiguração que você tem que fazer, a reconstrução que você tem que fazer é ancorar a tua identidade por quem você é, porque essa sim você consegue sustentar. A gente não consegue sustentar uma identidade em cima do que eu tenho que fazer para ser olhada, ser vista, ser valorizada. Eu tenho que ancorar a minha identidade, e é isso que me traz paz, e é isso que me traz força, pela pessoa que eu sou. Que bom que você está viajando e me ouvindo. Vai ouvindo aí, vai refletindo sobre tudo que eu estou falando. Então, eu preciso ancorar a minha identidade pela pessoa que eu sou. Porque, na verdade, o que tem valor é quem eu sou, ninguém é igual a mim, né? Eu sou única e eu preciso começar a fortalecer dentro de mim esse valor na minha identidade e não nas coisas que eu faço. Porque isso é muito cruel, é uma armadilha que vai exaurindo você, porque ninguém consegue fazer tudo o tempo todo. E isso é uma distorção de realidade, que o mundo vai parar ou que nada vai acontecer se eu não fizer as coisas do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor, é o mais perfeito. Então, existem 4 crenças principais
que ancoram essa forma de ser, de enxergar o meu valor no que eu faço e não quem eu sou, que eu quero que você comece a identificar se você se vê, se você se percebe dentro dessa crença. Então a primeira crença é: o meu valor está ancorado no que eu faço. Eu só tenho valor se eu fizer muito. Então eu acredito que o meu valor como pessoa, ele está diretamente ligado à quantidade de coisas que eu faço, na minha utilidade, na minha capacidade de resolver tudo. Então, de onde vem essa crença? Por que eu ancorei essa crença dentro de mim? Provavelmente quando você era criança, você era elogiada quando você fazia tudo, você era chamada de a menina responsável, a menina prestativa, mais madura para a tua idade. Então, você ouviu muito isso quando você era criança e você gravou em você: eu sou amada, eu sou vista, eu sou valorizada quando eu sou útil. Então você se tornou útil ao extremo e agora você não sabe quem você é além disso. E qual o custo de ter essa crença ancorada dentro de mim? É que eu não consigo delegar, porque se eu delegar eu vou ser menos útil, se eu for menos útil eu vou ser menos valiosa, e se eu for menos valiosa eu vou ser menos amada. Percebe o peso que você coloca dentro de você, em cima de você, quando você vive a partir dessa crença de que o meu valor, ele só existe quando eu faço alguma coisa? Então, a verdade que desconecta você dessa crença, a verdade que liberta essa crença, é que o seu valor, ele não está nas coisas que você faz, ele está na pessoa que você é. Porque quando eu estou ancorada em mim, em quem eu sou, isso não pesa. Quando eu vivo a partir da minha verdade, eu faço o que eu acredito que eu devo fazer, eu digo não quando eu preciso dizer não, eu ajudo outras pessoas a também criarem responsabilidade, a enxergarem seu valor, porque eu também preciso entender que quando eu absorvo tudo para mim, quando eu não dou espaço a outras pessoas, quando eu não permito que as outras pessoas também sejam quem elas são ou façam as coisas também, além de me sobrecarregar, eu estou tirando a força dessas outras pessoas. Então isso eu também preciso prestar atenção e isso também me ajuda a aliviar esse meu peso que eu estou carregando, né? A segunda crença que a pessoa que não consegue delegar, ela ancora dentro dela, é que se eu não controlar tudo, se eu não tiver o controle sobre tudo, alguma coisa ruim vai acontecer. Então eu acredito que se eu soltar o controle, o caos vai se instalar, coisas vão dar errado, as pessoas vão se machucar, as pessoas vão sofrer e a culpa vai ser minha. Olha que louco. Mas é isso que passa na cabeça de quem acha que precisa controlar tudo, que se não controlar, alguma coisa ruim vai acontecer. E de onde vem essa crença, né? Provavelmente são crianças que tiveram que assumir responsabilidade muito cedo. Por exemplo, famílias onde essa filha mais velha ou essa criança que era mais responsável, ela tinha que tomar conta dos outros irmãos. E se ela não tomasse conta, podia acontecer alguma coisa muito ruim com esses outros irmãos menores. Havia uma instabilidade financeira ali dentro de casa, então ela tinha que estar em hipervigilância, ela tem que estar alerta o tempo todo, ou era uma casa onde havia muitas brigas, ela havia muita instabilidade, então ela tinha que ficar alerta ali, ter o controle da situação para que aquilo ali não saísse do mínimo, que não causasse tanto dano, percebe? Então foi uma criança que passou por umas situações onde ela
achava que tinha que ter o controle da situação para que ninguém se machucasse. E ela traz isso com ela hoje, essa hipervigilância, essa necessidade de controle como um mecanismo de sobrevivência, inclusive. Ela está presa naquela situação e ela acha que ela tem que manter o controle, senão alguma coisa muito ruim vai acontecer. E isso é impossível. E por que isso gera tanto sofrimento? Por que isso gera tanta, né, sobrecarga em cima de você? Porque a gente não tem controle sobre as coisas que estão fora de nós. Eu não posso ter controle com coisas com as outras pessoas, com as situações que estão fora de mim. Então isso é uma falsa ilusão, um falso peso que eu carrego em cima de mim e que eu não consigo nunca ter verdadeiramente o controle de tudo. E no fundo eu sei disso. Então isso me estressa, isso me cansa, isso me desestabiliza. E a verdade que liberta é exatamente essa, que eu não posso controlar tudo, né? Às vezes as coisas vão dar errado e tá tudo bem. Eu tenho que normalizar quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando as coisas não saem do jeito que eu planejo, quando as pessoas não fazem as coisas do meu jeito, quando as pessoas erram. Tá tudo bem, isso acontece sempre, isso é a vida normal, isso é o que acontece. Então, nem tudo precisa estar perfeito para que seja como tem que ser. Foi como foi, tá tudo bem. Eu preciso começar a normalizar o não perfeito como uma coisa possível e aceitável, né? A terceira crença que essa pessoa traz dentro de si é: se outra pessoa fizer o que eu faço de melhor maneira, não vai ser bom o suficiente. Se ela não fizer da maneira que eu acho que deve ser feita, não vai ser bom o suficiente, né? Então é uma pessoa que carrega dentro de si padrões de exigência muito altos e que ela acredita que só ela sabe alcançar, só ela consegue atingir aqueles padrões altíssimos que ela se impôs. Mas isso também é uma distorção, né? Isso também é um comportamento, um pensamento que aprisiona, porque ela precisa começar a desconstruir que o que outra pessoa fizer de uma maneira diferente, se não ficar igual dela, mesmo assim aquilo ali é aceitável, né? Eu tenho que desconstruir dentro de mim a crença de que só tá bom quando é do meu jeito, quando eu faço com os meus padrões, com o que eu defini que é o correto, sabe? Existem certas coisas que eu posso permitir que outras pessoas façam, que façam diferente, que pode muito bem não estar do jeito que eu faço, mas está tudo bem. Está tudo bem. Libera você de uma forma assim extraordinária. Então a pessoa que ela tem essa exigência muito alta, são pessoas, a gente entrando no estudo da personalidade, do comportamento, que é uma parte que eu trago junto com a minha terapia sistêmica para que a pessoa entenda como ela funciona, a personalidade dela, para a partir desse entendimento a gente encontre um equilíbrio naquela vida, uma forma melhor de funcionar. A pessoa que tem essa alta exigência, ela tem uma conscienciosidade muito alta. A conscienciosidade é o traço que fala sobre o compromisso que você tem, a responsabilidade que você tem com as coisas, com as pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma conscienciosidade muito alta, que tudo tem que estar perfeito dentro dos conformes ali, do jeito que eu determinei que tem que ser, e junta isso a um perfeccionismo também muito alto, ancorado naquelas situações que a gente já
já falou, eu crio uma necessidade dentro de mim dessa excelência, uma excelência muitas vezes, inclusive, irreal, né? E isso vem, de onde vem esse comportamento e essa alta exigência? Provavelmente são crianças que foram criticadas quando eram pequenas, que o que ela fazia não estava bom, que ela podia melhorar, que desse jeito não estava perfeito, ou numa situação onde ela se esforçou muito, fez muito esforço, foi até o máximo dela, até o limite, e achou que ficou perfeito. A pessoa elogiou ela, o pai, a mãe, o cuidador, os professores, as pessoas de referência dessa criança, elogiaram ela pelo resultado que ela trouxe. Então, essa criança, ela associa perfeição a amor. Só que isso é uma associação que quando você traz, né, de criança já é pesado, quando você traz para a vida adulta, isso adoece você e isso faz com que você fique como você está, à beira de um burnout, à beira de um colapso, porque ninguém consegue estar em alta performance o tempo todo, ninguém consegue ser perfeito o tempo todo, até porque não existe perfeição. E essa busca, para quem tem essas crenças ancoradas dentro de si, ela nunca chega, nunca está perfeito, nunca está bom o suficiente. Então é como se tivesse dentro daquela rodinha, sabe? Que o ratinho fica rodando ali sem fim e ele nunca chega a um resultado esperado que ela acha que vai chegar. E aquilo acaba exaurindo a pessoa, adoecendo a pessoa, né? Ela fica refém dos próprios padrões e nunca está bom o suficiente. Nem o que ela faz, imagine o que os outros fazem, né? Então, e o custo disso é exatamente esse. Eu não aceito a ajuda de ninguém, né? Porque ter uma ajuda imperfeita é pior do que estar exausta, mas dentro do meu controle, da forma como eu determinei. Percebe como eu trago isso para mim? E quando eu começo a aceitar a verdade de que perfeição não existe, essa perfeição que você tanto busca, ela só está fazendo com que você viva. Porque essa busca desenfreada por perfeição me impede de relaxar, me impede de viver, me impede de dar espaço para olhar para as outras coisas importantes também da vida. Eu perco tanto tempo ali naquele foco, naquela coisa que tem que ser perfeita. Então o mundo está acontecendo aqui, as outras coisas estão acontecendo aqui, outras coisas que você podia estar inclusive desfrutando, vivendo, mas você está tão focada, tão hipnotizada naquela necessidade de perfeição que a vida vai acontecendo e você vai se perdendo de si, você vai se exaurindo, sabe? Começar a perceber que uma roupa mal dobrada, ela já tá limpinha, tá ali, de que um prato não lavado à perfeição, não tá brilhando, mas tá lavado, tá limpo, tá ali no lugar, sabe? Então, assim, é começar a desconstruir que existem coisas que podem estar diferentes, que podem não estar na perfeição, mas que foram feitas e que ninguém vai morrer porque está daquele jeito. Que é aceitável aquilo ali, que não seja de forma perfeita. Tudo não tem que estar de forma perfeita. Então, você precisa começar a colocar dentro de você a crença diferente. Você precisa começar a escolher entre uma perfeição exaustiva que acaba com você, que deixa você exaurida mesmo, ou uma imperfeição, mas que é funcional. Aceitar essa imperfeição, ela começa a abrir espaço para a tua vida, ela começa a deixar a tua vida mais leve, né? E a última crença que eu carrego muito fortemente dentro de mim é que se eu não fizer, ninguém vai fazer.
Ah, não, eu tenho que fazer isso. Ou porque você acha que todas as pessoas ao redor de você são incompetentes, ou porque elas são preguiçosas intencionalmente, ah, ninguém vai fazer mesmo, ou então porque estão esperando que eu faça, porque a vida inteira eu sempre fiz. Então, eu tenho a falsa crença de que se eu parar de fazer, ninguém vai fazer, ninguém vai assumir. Sabe de onde vem essa crença? Ela provavelmente vem se você delegou alguma coisa para alguém e essa pessoa realmente não estava nem aí, fez mal feito, ou as pessoas se aproveitaram da sua disponibilidade e tem, a gente sabe que ela vai fazer, então ninguém faz, não pode, ela não vai conseguir deixar de fazer, vamos se aproveitar que ela faz. Ou você era a única pessoa ali na tua família que se acostumou a pegar as responsabilidades para si. E aí todo mundo diz, a gente sabe que lá a Luciana ali vai assumir a responsabilidade, não deixa para ela. Deixa para ela que ela gosta mesmo, ela gosta de assumir tudo para ela. Então você também é a grande responsável em alimentar esse comportamento nas pessoas que estão ao teu redor. E o problema disso, de você alimentar isso nas pessoas, é que além de alimentar isso, você acaba com um sentimento, com um ressentimento dentro de você. Porque você sente como se você estivesse sendo usada. Sabe como é? Cara, todo mundo está se aproveitando de mim, porque sabe que eu faço, está se aproveitando de mim, mas eu vou lá, eu continuo me chicoteando, eu faço mesmo e eu vou fazer, e aquilo vai criando um ressentimento dentro de você, e você acaba se afastando das pessoas, sabe? Vai criando aquele ranço, aquela coisa, e você acaba até tratando mal aquelas pessoas dentro da tua casa mesmo, dentro da tua família. Então você também é responsável por esse comportamento deles, né? Porque você não permite, você não abre espaço para que as outras pessoas façam. Mesmo que façam errado, mesmo que não façam do seu jeito, mesmo que não façam no seu tempo, da sua maneira, mas você abre espaço para que elas façam. E dessa maneira você vai tirando esse peso de cima de você. E se aquelas pessoas são verdadeiramente irresponsáveis, você vai ajudando com que elas comecem a se tornar responsáveis a partir do momento que você não assume mais aquele papel de fazer tudo pelas pessoas, né? Então, como eu estava conversando com uma das minhas pacientes, que ela estava dizendo, Lu, meu filho, o quarto dele, ele sai tirando a roupa vai ficando no meio do caminho e eu não consigo ver aquilo daquele jeito, aí eu vou lá todo dia e tiro e limpo e coisa. A partir do momento em que eu orientei ela a fazer diferente, a não se segurar, a não fazer isso, sabe, o quarto dele começou a virar um ninho, aquelas roupas sujas e tudo fora do lugar. Ele disse, pô mãe, meu quarto tá maior bagunça. Ela disse, pois é, o quarto tá maior bagunça, o quarto é seu, a responsabilidade é sua. Então você vai precisar tirar as roupas sujas, colocar as roupas no lugar, tirar o lixo, colocar o lixo no lugar, porque eu não vou fazer mais. Ela estava se roendo por dentro, porque a pessoa que tem esse olhar perfeccionista, que é tudo certo e tal, olha aquilo ali e chega a dar uma coisa dentro, mas eu disse a ela, segura, porque isso vai fazer bem para você e para ele. Então teve aquele momento de desconforto, aquele momento de estranheza, tanto da parte dela quanto da outra parte, mas a partir daquele momento em que ela disse, acabou, não vou mais ajeitar, você vai passar aí um mês o seu quarto desse jeito, e enquanto você não assumir a sua responsabilidade, você vai viver num chiqueiro. Num instante, aquele filho começou a assumir a responsabilidade dele, e isso você tem que fazer conscientemente esses movimentos para que você não permita que a culpa chegue, porque a realidade é que a culpa não cabe num movimento como esse.
né? Porque você inclusive está ajudando aquela outra pessoa a criar responsabilidade, você está ajudando aquela outra pessoa a acreditar que ela também pode e que ela precisa assumir as responsabilidades dela. Então você não está fazendo isso só por você, você também está fazendo pela outra pessoa, né? Então percebe como todo mundo perde com esse teu comportamento de não delegar, de assumir essa responsabilidade toda para você. Perde você e perdem as pessoas que convivem com você. Se você é uma líder que também assume tudo para você, não sabe delegar, você não está ajudando a tua equipe a se desenvolver. À medida que você começa a delegar as funções, em confiar nas pessoas, em orientar da forma certa, você também está contribuindo para o desenvolvimento daquela tua equipe. Então esse movimento de mudar esse comportamento, ele é bom para todo mundo, não só para você, entende? E quais são os custos desse comportamento? Primeiro que eu tenho um esgotamento físico e mental muito grande, porque eu faço tudo, a minha mente cansa, a minha mente entra em colapso e o meu corpo também. Isso aí é porta para um burnout. Burnout eu falei sobre ele ontem, se você não assistiu a live de ontem, vai lá no Instagram, a live está gravada, eu falei sobre os 7 sinais do burnout. E é muito importante a gente ficar atenta. Porque muito tem se falado de burnout, mas a maioria das pessoas não sabe nem do que se trata e nem quais são os sintomas, quais são os sinais. Então na live de ontem eu falei sobre isso, vai lá e assiste, tá? O segundo custo é você acaba deteriorando teus relacionamentos, você fica ressentida com as pessoas, você fica mais irritada, você fica mais distante, você fica falando, tá tudo bem, mas o teu corpo tá dizendo, tá tudo bem, nada. Tá tudo bem, nada, sabe? Ele começa a dar sinais de que nada tá bem. E com essa sua atitude ressentida, você acaba afastando as pessoas, né, do teu lado, porque você tá tão insatisfeita e começa a agir de forma tão grosseira e sem paciência com as pessoas, que as pessoas não querem mais estar do teu lado, né? Um outro custo muito grande é que os teus sonhos acabam morrendo, porque você não tem tempo para você não tem tempo para sonhar, você não tem tempo para construir. Você tá tão obcecada com fazer tudo perfeitamente, tão com um hiperfoco em uma coisa só, que as coisas que também são importantes, teu sonho, tua vida, tuas coisas vão ficando para depois. E quando você vê, os sonhos morreram, a vontade de fazer um hobby você não faz, um curso que você queria fazer você adia, um projeto pessoal nunca sai do papel porque você nunca tem tempo. Então você vai se matando por dentro, né? Você vai se anulando, você vai se apagando, né? Você deixa de viver para manter tudo funcionando perfeitamente, menos você. A pessoa mais importante da tua vida não está sendo beneficiada com o seu perfeccionismo, com a sua necessidade de controle. Aí eu pergunto, qual o sentido disso? Me fala. Conscientemente, tem sentido isso? Não tem, né? Mas a pessoa que está inconsciente nesse padrão, ela não percebe isso, sabe? E o outro custo que acontece é que você não desenvolve as pessoas que estão ao teu redor, foi o que eu falei agora há pouco. Se você assume todas as coisas, por exemplo, do teu filho, o que ele deveria assumir de responsabilidade, você não está ajudando ele a amadurecer. Se você não delega para a tua equipe, se você não dá responsabilidade para as pessoas da tua equipe, você não está fazendo com que eles desenvolvam habilidades diferentes, com que eles cresçam na profissão, a tua equipe não evolui, né? Então,
até dentro do teu relacionamento, se você faz tudo pelo teu parceiro, você não permite que ele desenvolva habilidades diferentes que ele não tinha. Se você traz tudo para você, como é que o outro vai testar, vai ter vontade de fazer uma coisa diferente, de até participar com você, se você quer ter o controle de tudo, se você não permite, que se só você sabe fazer tudo certo, né? Então você cria uma dependência das pessoas por você e depois você reclama dessa dependência. É louco, né? Pois é. E o pior de todos os custos, quer dizer, todos são ruins, mas o mais difícil de você olhar e de você restaurar é que você vai perdendo a tua identidade, né? Você é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo em todo tempo, aí chega uma hora que os filhos vão embora, que o trabalho muitas vezes perde o sentido, e aí você chega para mim e diz, quem sou eu? Quem sou eu além do fazer? Eu já não tenho mais tantas pessoas para quem eu preciso fazer. E aí, quem sou eu além disso? Né? Quando as pessoas já não precisam mais tanto de você, e quando você finalmente tem um tempo para você, para olhar para você, quem é você? Você passou tanto tempo, perdeu tanto tempo fazendo e esqueceu de ser. Mas nunca é tarde, hein? Hoje é o dia de você começar a ser mais do que fazer. Hoje é o dia de você começar a olhar para você, ao valor que você tem por ser quem você é, não pelo que você está fazendo. E vou te dar também um método que vai começar a ajudar você a se desprender um pouco desse controle, a começar a delegar. Você vai pegar um papel, vamos fazer um exercício. Você vai pegar um papel, colocar 3 colunas. O que só eu posso fazer, o que outras pessoas podem fazer e o que ninguém precisa fazer. Então, pega teu dia aí, pega esse papel e começa a escrever. O que só eu posso fazer, o que eu posso delegar para outras pessoas, mesmo que elas não façam igual a mim, e o que ninguém precisa fazer. Primeira vez que você fizer esse exercício, que você olhar, 80% do que você colocou na sua coluna pode muito bem ir para a coluna 2 ou para a coluna 3. Então você vai precisar revisar novamente essa tua escrita com o maior desprendimento do mundo, respirando fundo e já pensando que isso é um exercício para que eu aprenda a delegar. Então eu vou fazer o maior esforço do mundo para olhar para ele e ver verdadeiramente. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo. Fazer o meu skincare. Eu tenho que fazer todo dia, perfeitamente. Ninguém pode fazer por mim. Então, essa eu preciso fazer. Arrumar o quarto do meu filho. Então, só eu arrumo da melhor maneira possível. Mas ele pode fazer, né? Pode. Então, essa vai para a coluna 2. Então, vai olhando com verdade, sabe? Vai vendo com verdade o que pode ser feito e tira a ideia de tem que ser perfeito. É só feito o que outra pessoa pode fazer. E começa a trabalhar dentro de você que o padrão, em vez do padrão de perfeição, começa a trabalhar dentro de você que você vai aceitar o padrão de bom o suficiente. Não tem que estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. Sabe? Precisa estar feito. Eu botei meu marido para forrar a cama. Nossa, o lençol tá torto, os travesseiros estão fora do lugar e o meu sempre perfeitinho. Eu olho para aquilo, vai me dando nervoso, mas eu digo, não, eu estou no meu exercício de desapegar e eu deixo ele fazer e pronto. Não faço nenhum comentário, não digo que ele tem que melhorar, não digo que está errado, eu simplesmente
deixo e aceito, porque tá feito, 70% tá feito. Mandei ele lavar a louça aí eu pego no prato, o prato tá meio gorduroso ainda, sabe como é por baixo assim, porque esqueci de passar a esponja. Ok, tá limpo, em cima tá limpo, tá guardado, tá bom. Não vou recriminar, não vou falar, não vou criticar, tá bom, tá lavada a louça. Então, fazendo esse exercício com coisas pequenas, sabe? Eu começo a realmente exercitar isso dentro do meu cérebro. Esses exercícios que parecem inofensivos, eles são neurociência pura. Eles são eu treinando o meu cérebro para uma forma diferente. Se eu quiser fazer isso com grandes mudanças, eu vou ter uma resistência muito maior. É a mesma coisa de eu ir no primeiro dia para a academia e querer levantar um peso de 30 quilos. Cara, eu nunca fui na academia. Eu nunca fiz isso, é diferente para mim, é novo para mim. Eu tenho que começar levantando o pezinho de 1 quilo. Então, eu levanto 1 quilo, daqui a uns 3, 4 dias eu levanto de 2, depois eu vou progredindo. A mesma coisa é o que a gente precisa fazer com o nosso cérebro quando a gente quer mudar um comportamento, uma crença, uma forma de fazer. Eu tenho que ir devagarzinho, eu tenho que ir enganando ele, sabe? É tipo, eu tô dizendo a ele assim, olha, você não vai precisar gastar tanta energia, só um pouquinho, mas vamos lá, a gente consegue. Aí ele, vamos, a gente consegue. Aí no outro dia eu boto um pouquinho, olha, vamos um pouquinho mais. Ele, poxa, ontem eu já fui. Aí você fala, não, mas vamos, né? Vamos que a gente consegue. E aí você vai enganando o teu cérebro, vai criando novos caminhos neurais, vai criando uma nova forma de ser, de agir, de viver, de se construir. Nessa maneira, com processo, com tempo, com disciplina, você consegue mudar essa forma como você vive, né? Então você tem que perceber que você vai fazer pequenos movimentos, você vai tolerar um desconforto, você no começo vai sentir ansiedade, você no começo vai se sentir culpada, você vai se sentir frustrada, mas você precisa estar consciente de que todo esse desconforto, ele faz parte do processo de mudança. E o meu olhar tem que estar na mudança que eu quero promover dentro de mim. O meu olhar tem que estar à frente. O que é que eu quero? Não, eu estou com um objetivo maior, de me livrar dessa sobrecarga, de aprender a delegar, de ter mais tempo para mim, de ter mais tempo para minha saúde, sabe? Então sempre coloco o olhar lá na frente e vai fazendo esses micro movimentos, né? Vai ser desconfortável no começo, mas é necessário. Se vier uma culpa, se vier uma voz dizendo que está errado, que não é isso, aí eu vou repetir dentro de mim, eu não preciso fazer tudo para ter valor. O meu valor está em quem eu sou. Eu não preciso fazer tudo, não tem que estar tudo perfeito para eu ter valor. O meu valor está em quem eu sou. Então você transforma isso num mantra. E você vai, toda vez que a culpa quiser te derrubar, a antiga crença quiser voltar à tona, você repete esse mantra para você. Eu não preciso fazer tudo perfeito para ter valor. O meu valor está em quem eu sou. Então você vai reprogramando o teu cérebro. Não é bobagem isso é neurociência pura. Então, aprende e faz, não dá tanto trabalho, sabe? Esses micromovimentos, eles dão ajuda a você e eles vão reprogramando o teu cérebro. Então, para ancorar isso que eu estou falando, essa orientação para verdadeiramente fazer, se compromete nas próximas 72 horas, fazer algo pequeno, delegar alguma coisa, nem que seja uma. Pede para o teu filho arrumar o quarto dele, pede para o teu marido fazer o jantar, pede alguém da tua equipe para fazer um relatório, uma tarefa que sabe que não é tão importante, que ele pode fazer, que você entende que ele pode fazer.
Então faz esse movimento, mas faz esse movimento da maneira certa. Por exemplo, pede a teu filho para arrumar o quarto dele, mas não fica criticando e não fica dizendo exatamente como ele deve fazer. Deixa ele achar a maneira dele de fazer aquilo, né? Pede para o teu marido fazer o jantar, mas não diz exatamente como ele deve fazer, como você faria. Deixa ele fazer do jeito dele, sabe? Quando você pedir para esse teu colaborador da tua equipe fazer essa tarefa, não fica dizendo 500 vezes como ele deve fazer, ou revisando, ou olhando, ou sabe? Para que ele tenha aquela sensação de que você realmente não confia nele e ele tenha segurança para fazer aquela tarefa. Manda fazer e solta, depois você observa o resultado. Se tiver algum ajuste para fazer, você vai e faz. Então você simplesmente pede, delega, agradece a pessoa por estar fazendo aquilo ali e acabou, encerra o assunto, sabe? Não fica dando pitaco, não fica dando feedback desnecessário, não critica, não refaz, só deixa aí. Você precisa começar a fazer esses exercícios, não é tão difícil assim. E dessa maneira você vai conseguir começar a construir dentro de você esse novo comportamento. Agora, esse método, ele ajuda você a começar esse movimento. Ele pode te dar algum alívio necessário, algum alívio imediato, mas que para você conseguir se reprogramar completamente, mudar essa crença de que seu valor está em fazer tudo, desenvolver dentro de você uma confiança real em quem você é, nas pessoas, você conseguir realmente delegar o máximo de tarefas possível sem se sentir cansada, sem se sentir ansiosa, sem querer refazer tudo do seu jeito. A gente precisa fazer um trabalho mais profundo. A gente precisa mexer em 3 níveis que são essenciais para essa nova construção de ser, de funcionar, que é tratar o comportamental, né? Entender como você é, como você funciona e a melhor forma de equilibrar essa tua programação de exigência, olhar o teu sistêmico, toda a tua história, de onde vem os pesos que você está carregando, colocar isso no lugar, tirar esse peso de cima de você, fazer essa reestruturação sistêmica, tá? E o emocional. Então a gente trabalha nos 3 níveis do ser, do que compõe você e essa sua forma de ser, para que verdadeiramente você mude isso. E para você mudar com consistência e definitivamente, a gente precisa de processo, de estrutura e de tempo. Porque só fazer esses pequenos movimentos só vai te dar uma noção do que pode mudar, né? Mas para você mudar completamente, a gente precisa realmente desse processo mais estruturado. E é isso que eu criei na minha mentoria, chamada Reestrutura, onde a gente vai trabalhar em todas essas áreas e a gente vai reconstruir tudo de forma concreta, de forma definitiva, né? Então, no dia 20 de novembro, às 20 horas, eu vou trazer uma aula que é justamente onde vai mostrar para você detalhadamente como essa mudança é feita, como essa reestruturação dentro de você vai acontecer. E nesse dia eu também vou lançar a oferta da Black, da Cura Acelerada, que foi uma Black que eu uni, além da mentoria Reestrutura, uma série de bônus que eu coloquei para estar junto, para a gente estar junto durante um ano inteiro, não apenas os 4 meses da mentoria, mas um ano inteiro, onde você vai conseguir verdadeiramente se integrar dentro de você, voltar a ser quem você é, encontrar a tua melhor versão de forma leve, de forma tranquila, de forma consistente, né? Então, dia 20, nós estamos juntos, eu espero que você esteja comigo. O link da inscrição da Masterclass está na bio, clica lá na bio, se inscreve, entra lá no grupo que eu tenho na minha comunidade, que por lá eu vou trazer mais notícias sobre isso, tá?
Então, se você quer verdadeiramente viver uma vida nova, se você sente que você já está no teu limite, se você sente que precisa mudar e que você quer mudar, vem ouvir um pouquinho mais comigo, vem entender mais um pouco sobre esse meu trabalho, sobre tudo isso que eu faço. Esteja comigo junto no dia 20, às 20 horas, e decida começar a construir uma vida nova. Todas nós merecemos viver com mais plenitude, com mais leveza, com mais potência, né? Então hoje a gente viu como esse necessidade de controle, de não conseguir delegar, ela está muito mais ancorada nos meus medos, no medo de não ser necessária, no medo de perder. Eu ancorei o meu valor em cima do que eu faço e não de quem eu sou. Então são muitas distorções que fazem com que eu tenha esse comportamento que é tão pesado, né? Eu ensinei a você a começar a fazer um exercício, a se observar, a começar a delegar. E eu agora espero você no dia 20 comigo, para que a gente vá um pouco mais a fundo sobre isso, né? Aqui na live eu não consigo aprofundar muito, mas eu acho que já dá para você ter um entendimento sobre o que pode mudar na tua vida e como mudar e como você está funcionando. E amanhã eu vou estar aqui novamente às 8h30 da manhã, trazendo mais um assunto desse nosso universo feminino, trazendo consciência e trazendo uma luz, né? Porque muitas vezes a gente entende, a gente sente que não tá bom, que a gente tá incomodado, a gente quer mudar, mas a gente não sabe nem para onde vai. Então amanhã eu tô trazendo mais um assunto para que você fique cada vez mais consciente e que você decida que você merece viver uma vida melhor, tá bom? Beijo, beijo meu amor, amanhã eu tô aqui de novo, viu? Um beijo, obrigada por me acompanharem.